paz do Senhor Jesus mais uma vez. Vocês estão bem? Vocês vieram para renovar a aliança com o Senhor nosso Deus? Eu quero convidar vocês a abrir a Escritura. A pregação vai desenrolar em Gênesis. Então abra a sua Bíblia. Gênesis. Pode abrir no capítulo 12, que a pregação vai desenrolar aí. Mas servindo de pilar, de introdução, eu vou citar alguns versículos para vocês. Eu vou começar por Hebreus 6, verso 12, para você que anota. Vou citar para vocês Hebreus 10, 38 e Hebreus 11, 6. E no Hebreus nós vamos encerrar por Hebreus 11, verso 8. Depois eu vou para o Gênesis 12, 1, mas aí eu vou repetindo para vocês. Se a gente fosse colocar um título na mensagem, eu não sou muito bom nisso, eu colocaria o seguinte: 3 pilares que eu aprendo com a vida de Abraão. 3 pilares. E quais são eles, se você quiser anotar? O primeiro, que a fé não é um sentimento. A fé é obediência. A fé não é um sentimento, a fé é obediência. O segundo pilar, Deus sempre faz de forma que não imaginamos. E nós vamos falar sobre isso. Terceiro, sempre quando Deus me pede uma semente, Ele já tem em vista, já tem preparado uma grande colheita. Só que Ele não fala da colheita, Ele fala da semente. Não que Ele é obrigado a fazer nada, como Ele é Deus, Ele é soberano, Ele não é obrigado a fazer nada. Mas esses 3 pilares. Então o primeiro, que a fé não é um sentimento, mas é obediência. Seu pai te dá uma ordem, quando você era criança, para obedecer. Pai, eu não senti de obedecer isso não. Era assim? Sentindo ou não sentindo? Tintindo ou não tintindo? O que a gente faz? Obedece. Seu chefe te dá uma ordem, você não concorda 100% com a ordem dele, só que ele é seu chefe. O que você faz? Eu não vou fazer porque eu não concordo com o senhor, é isso? O que você faz? Obedece. E por que com Deus é diferente? Por que eu tenho a imaginação que se eu sentir eu faço, se eu sentir eu não faço, e se eu fizer o contrário que eu fui ordenado, que eu vou ter o mesmo resultado? De onde? A culpa não é sua, a culpa é nossa de pastores, que exaltou demais a figura do ser humano e deixou a palavra em segundo plano. Que não importa, Deus vai te abençoar, não importa porque você foi escolhido, não importa, importa. O compromisso que Deus tem comigo é enquanto eu tiver compromisso com a palavra dele. Ele disse: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jeremias, que você viu a amendoeira, você viu bem, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então, Jesus disse: se vós estiverem em mim, e as minhas palavras, o que tem? Permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, por causa da não é por minha causa. Hebreus capítulo 6, o versículo 11, tomando por base, vamos lá. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até quando? Até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, até o fim. Verso 12, é o principal versículo. Para que não vos torneis indolentes. Como é que está na sua Bíblia, Raquel? Como é que está na sua Bíblia, Natália? Mesma coisa? Para que não vos torneis preguiçosos, na sua, Luciana? Indolentes, negligentes, preguiçosos.
não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e longanimidade herdam as. Então Deus está falando para mim não ser preguiçoso nem indolente, mas para mim imitar aqueles que pela fé e longanimidade, longo ânimo, ânimo longo, herdam as. E quem que é esse cara, pastor, que a gente tem que imitar? Versículo 13: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, ele fala para a gente imitar alguém, e logo em seguida ele vai falar de alguém. De quem que ele está falando? Abraão. Eu tenho que imitar quem? Abraão. Eu não notei nada disso, mas um assunto chama o outro. Por exemplo, em capítulo 8 de João tem uma discussão de paternidade. O pessoal falando que é filho de Deus, Jesus falou: não, vocês são filhos do diabo. Isso, pastor? Isso. Versículo 8, capítulo 8, verso 44. Vós tende por pai ao diabo, e vocês tendem satisfazer os desejos do vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio, porque não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, ele fala daquilo que é a sua natureza própria, porque ele é mentiroso e pai de todos aqueles que mentem, ou vive uma vida de mentira. E hoje o que mais vivemos é uma vida de mentira. Sabe aquilo que você vê na internet? Aquele corpinho maravilhoso? É filtro, é mentira. Não é nada daquilo, é um dragão do outro lado, normalmente. Sabe aquela vida cheia de facilidades? É mentira. É mentira. É uma vida de mentira. Parece com o pai deles. Jesus disse que conheceriam a verdade libertaria, versículo 32. E o versículo 36, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele falou: por que nós estamos chamando de escravos? Nós temos um pai que é Abraão. Pelo amor de Deus, leia a sua Bíblia, João 8, a partir do versículo 32. Está escrito exatamente isso. Nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Deus. Olha aqui, que Jesus disse: se Deus fosse o vosso pai, vocês não agiriam dessa forma. Nós temos um pai que é Abraão, nós somos filhos de Abraão. Ele diz exatamente assim: Abraão não fez isso. Então quem que é filho de Abraão? Aquele que imitam Abraão. Nos erros, nos acertos. Então não seja indolentes, mas seja imitador daquele que pela fé e longanimidade herdam as promessas. Quando Deus fez a promessa a Abraão, não tendo quem superior para jurar, ele jurou para si mesmo, porque todavia o homem jura por aquilo que é superior a ele próprio. Mas tendo Deus ninguém superior a si, jurou por si mesmo. Então eu tenho uma referência. Quem que é a referência? Abraão. Não é do meu jeito. Você acha que para herdar uma promessa, Abraão queria sair da casa dele, da parentela dele, do ambiente que ele estava? Ele era próspero, porque a Bíblia diz que Abraão, pegando tudo que possuía, partiu, tudo. Ele não foi atrás de riqueza, ele foi atrás de uma grande nação, de uma geração. Então eu aprendo coisas aqui. Aí Hebreus 10, 38, está escrito: o meu justo viverá pela... Então como que eu e você vivemos? Não, eu quero outra palavra ao invés de fé. Porque fé não é um sentimento. Eu falei o tempo todo no começo. Obrigado, Rosângela. Fé é obedecer. Então o meu justo viverá pela obediência. O meu justo viverá obedecendo. Você pode até errar, mas a intenção dos seus atos e do seu coração foi obedecer. Eu já te dei um exemplo. Você está sentado no seu escritório, está a sala e a porta do seu escritório entreaberta, e na sala está um som meio alto. Você fala alto com seu filho por causa do som: fulano, encosta a porta que o som está me atrapalhando. Ele levanta do lugarzinho dele a criança que está brincando, e ele vai, ao invés dele encostar a porta, ele entende errado.
ele escancara mais a porta. Você vai puni-lo? Porque a intenção dele era o quê? Obedecer. Ele só não entendeu. Você fala, não, meu amor, vem cá, papai pediu para encostar. É assim ou não é? Mas se ele entende você falando, fulano, encosta a porta, papai, o som está alto. Ele, o que você vai fazer? Os pais de hoje vão fazer assim, ai que bonitinho. Ele fala palavrão, ele faz careta para o papai, para a mamãe. Hoje está assim. Ele não quis obedecer. Então, às vezes, nós até erramos querendo obedecer. Você punido? Não, porque ele é pai. Mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela obediência. Hebreus 11:6, eu falei que ia citar. Sem, de fato, sem ter o que tem, irmã Sandra? É impossível agradar a Deus. Se eu acreditar em Deus, confiar na palavra dele, ter todos os trejeitos de crente, mas eu não obedeço aquilo que ele manda eu fazer, eu estou agradando ele? Quantas pessoas você evangelizou mesmo? Porque ele falou, ide e pregai o evangelho. Quantas mesmo essa semana? Está falando para a irmã Sandrinha as oportunidades que Deus dá para a gente. Meu carro quebrou essa semana de novo. Eu fiquei ali na frente do Pague Menos, do lado, na rua do Pague Menos, em frente à casa da irmã Sandra, umas 2 horas. Deus não me deu uma oportunidade de falar com a senhorinha lá, descobrir que ela é afastada há muitos anos. A irmã Sandra, sabe quem que é que eu estou falando, né, irmã Sandrinha? Dona Maria Aparecida. Eu falei, eu vou vir aqui fazer uma visita para a senhora. Se a senhora quiser, eu trago a Santa Ceia para a senhora. A senhora tem muito tempo que a senhora não toma, né? Porque domingo é Santa Ceia. Ela falou, não, meu filho, eu não sou digno. Eu falei, então agora que eu vou trazer mesmo, que a senhora é igualzinho eu também não sou. E como que surgiu a conversa? Ela abrindo o portão, eu sentado assim na guia, um calor de rachar do lado da casa dela, quase 2 horas, 1h da tarde. Eu fiquei do meio-dia, antes do meio-dia até umas 2 ali, uma fome. Nada, ele não podia sair, estava ligando lá para o guincho para ele vir me buscar, em paz, mas plena paz. Ali, aí de repente passa um camarada que, aqueles carrinhos grandes que vende de tudo, de guarda-roupa, eletrodoméstico, bacia, guarda-sol, sabe aqueles? É lá na frente, ela com a aguinha assim na mão, é para ele, que ele passa sempre aqui, eu estou com dó dele. Ela gritou, ele fez, será que ele não quer? Ele não ouviu. Eu falei, ei! Ele olhou, está perguntando se o senhor quer água? Não, obrigado. Eu falei, ele não quer. O senhor quer? Eu falei, eu quero. Eu abri a água com gás. Mas não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou. Falei, eu amo água com gás. E eu estou com uma fome. Vai que ela oferece, né, irmão? TF, né? Mas não colou não, irmãos. Eu falei, a senhora sabia? Olha como começa uma conversa. A senhora sabia que está escrito na palavra de Deus? Quem oferece um copo com água para um profeta, recebe galardão de profeta. Ela falou, é mesmo, meu filho? Eu falei, imagina uma garrafa com água com gás. Eu falei, pode não aparecer, eu estou apaisando, mas eu sou um pastor da comunidade aqui na avenida. Eu sou afastada. Eu falei, glória. Glória, eu falei, não, porque Deus colocou eu aqui. Tem frutos maduros aí. Eu tenho que estar disponível. Eu falei, Everaldo, você quer pregar minha palavra? Eu quero. Aí eu correndo para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Eu quero, senhor. Quebra aquele Everaldo religioso? Eu quero. Eu falei, você quer, mas você não está tendo tempo, né, minha filha? Eu vou quebrar seu carro. Sem obediência é impossível agradar a Deus. É esses princípios. Então o que é fé, gente? Fé é uns sentimentos. É o que?
Então vamos lá, capítulo 11 de Hebreus. Eu acho que não vai dar tempo de falar tudo, como sempre. Ixi, vai, minha filha. O tempo está a nosso favor. Oh, glória. Capítulo 11 de Hebreus. Nós lemos o 6, certo? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, o que, gente? Obedeceu. O que é obediência? Fé. Pela fé. Então tá as duas palavras aqui no mesmo versículo. Pela fé, Abraão, quando chamado, sentiu algo especial. Um arrepio na nuca. Chorou. Não. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. Partiu. De que forma? Sem saber. Você iria? Eu não falei que o segundo tópico, que Deus sempre faz da maneira que nós não esperamos. Partiu sem saber para onde ia. Isso aqui é maravilhoso. Eu não tenho que saber. Repete isso comigo, é coisa boa. Vai gravar, Lu? Grava aí bonitinho aí, ó. Vou caprichar. Fala assim, eu não tenho que saber de tudo. Eu tenho que crer e confiar na palavra de Deus. Eu não tenho que saber. Eu tenho que crer. Capítulo 12 do Gênesis. Alguns princípios. Você vai ver que o nível de exigência de Deus só vai aumentando, porque quando você chegou aqui na igreja, você era uma pessoa, certo ou errado? E hoje, você é a mesma? Oh, pastor, eu sou. Por isso que você dá trabalho. Porque ovelha dá trabalho. Discípulo não. Discípulo faz discípulo. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, pelo tempo decorrido. Olha para alguém aí. Pelo tempo decorrido, já era para você ser pastor. Se é mulher, é pastora. Aí pergunta para a pessoa assim, quanto tempo mesmo você tem de crente? Jesus ficou com pescadores, publicanos, pessoas sem habilidade religiosa nenhuma, 3 anos. Quando foi embora, é por conta de vocês agora, deixou a igreja por conta deles. A missão por conta deles. 3 anos só. Não tinha os recursos que nós temos, os acessos às informações que nós temos. Não tinha o YouTube, não tinha nada para adquirir conhecimento. Muitos deles não sabiam nem ler, porque era um homem simples, humilde. 3 anos só. E você tem mais de 3 anos, você acha que é ovelha. Por isso que você dá trabalho. Você tem uma cabeça de ovelha. Era para você ter uma cabeça de discípulo, de pastor. Você entende? Você tem que mudar essa mentalidade sua. Você não é mais ovelha. Você já é um pastor, uma pastora. Quando você vai me consagrar, pastor? Já consagrei, já se considera consagrado já. E que igreja que o senhor vai me dar para pastorear? Lá na sua casa. Começa lá na garagem. Põe umas cadeiras lá na garagem lá. Não tem garagem, pastor. Põe na calçada da rua. E começa assim, diz o Senhor. Ouvi a voz do Senhor, vale de ossos secos. Mas você acha que você é ovelha. Esse é seu problema. Capítulo 12, versículo 1, alguns passos aqui. Preste atenção que o nível de exigência, à medida que o tempo passa, ela vai aumentando. Eu fiz algumas anotações. Capítulo 12, versículo 1. Ora, vamos ler até o 4. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra. Sai de onde, gente? Da terra. De onde mais? Da parentela. Segundo, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Repete comigo, fala terra
parentela, casa do pai. Preste atenção o nível de exigência. Versículo 2: de ti eu farei uma grande nação, te abençoarei e vou te engrandecer o nome. Seja tu uma bênção. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem. Em ti, através de ti, serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4: partiu, pois, Abraão, como o Senhor havia ordenado, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. No primeiro passo aqui tem uma obediência. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor tinha. Então ele ouve e obedece. Fé. Fé. Nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão obedeceu. A ordem de Deus, o princípio é esse: você vai sair da sua terra, não é na sua terra, que um profeta não tem honra na sua própria terra, no meio da sua parentela e da casa do seu pai, e eu vou te mostrar um lugar. Você leu comigo: partiu, não como sentiu, partiu como lhe foi ordenado. Se ele estava concordando ou não, isso não vem ao caso, a questão é a obediência. Então Deus não está preocupado se eu estou concordando ou não estou, ou estou ou não estou. Ele está preocupado em obedecer. Obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios. Capítulo 13, versículo 14. Se você tiver com Bíblia de papel, vai ser melhor, porque eu vou para lá e para cá. Pastor, não trago Bíblia de papel para a igreja, então você vai passar a trazer. E traz o smartphone junto a hora que precisar, porque eu vou ler aqui no capítulo 13, pertinho, de repente você fica com dificuldade, na folha de papel é melhor. Capítulo 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha adiante, onde você está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vê eu darei a ti e a sua descendência para sempre. Quando Deus revela para ele e fala a dimensão daquilo que tinha para dar para ele, depois que Ló, o seu sobrinho, se separou dele. Ele não falou com Ló junto, por quê? Porque Abraão tinha obedecido, em parte, porque Deus fala: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Da terra e da casa do pai ele saiu, e da parentela, não, ele levou o sobrinho. Então Deus não vai fazer nada enquanto não for uma obediência total. E aquilo que não é obediência hoje, não vira obediência amanhã. Deus não muda de ideia. Eu falo isso todo culto para você. Toma uma decisão errada, no passar do tempo Deus esquece, um outro pastor vai e abençoa, está tudo bem. Não, não está. O que acontece quando a desobediência? Versículo 7 do capítulo 13. Ouve o que, gente? Contenda. Como é que está na sua Bíblia, Natália? 13:7. Acabou. Por isso, vamos lá. Por isso os homens que olhavam os animais de Abraão brigavam com aqueles que tomavam conta dos animais de Ló. Era para Ló estar ali? Era para Ló estar ali? Não. Se alguém está aonde não é para estar, o que dá? Briga. Pastor, Deus vai abençoar. Não vai.
Porque você leu comigo, versículo 14, depois que Ló foi embora, aí o Senhor falou, quero que você levante os teus olhos, eu tenho um negócio para mostrar para você. Não parou aí, capítulo 21. Vou ler aqui na versão King James. Gênesis, capítulo 21. Vamos ler o versículo 10. E disse Sara: expulsa, manda embora, ou depende da tradução, rejeita. A Sara está falando para Abraão, tá? O versículo 10. Essa serva ou essa escrava e o seu filho, porque essa escrava não será, o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. É isso que você está lendo? Essas palavras a respeito de seu filho Ismael, diz o versículo 11, eu estou lendo com você o capítulo 21, muito entristeceu e preocupou Abraão. É isso que está escrito na sua Bíblia? Entristecer é um ato ou é um sentimento? É um sentimento. Então essa situação mexeu com o sentimento de Abraão, e esse sentimento deixou ele preocupado por causa do seu filho. Aí o versículo a seguir diz: contudo Deus disse, Deus orientou, não te lastimes por causa da criança e por causa da tua serva. Tudo que Sara te pedir, conceda, obedeça, porquanto Isaque é a tua descendência, será considerada perpetuamente. Deus ficou muito preocupado com os sentimentos de Abraão, não ficou? Não. Possivelmente ele chorou, imaginando o menino embora. Deus viu que ele estava preocupado com o filho dele, e isso rasgou o coração de Deus, não foi? Não. Manda embora. Repete comigo o seguinte, fala assim: tudo que não faz parte do plano de Deus na minha vida é para sair fora. Ele está mandando embora o filho. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mãozinha aqui. Existe alguém, alguma coisa mais importante que seus filhos? Seja honesto. Então, se Deus está falando, manda embora, isso foi uma escolha sua. A escolha minha é o Isaque. Eu mandei você deixar pai, mãe, terra, parentela, e até inclusive fruto que não faz parte do meu plano, tem que mandar embora. Eu cuido, mas não faz parte do plano, porque é Isaque que faz parte do plano. Aí o que a gente faz? A gente toma decisão errada, acha que no decorrer do tempo Deus muda de ideia, Deus vai abençoar. De quem que é a culpa? Dos pastores frouxos, que está abençoando o que Deus não abençoou. Vocês compreendem? O nível de exigência está aumentando, sim ou não? Então repete comigo, fala assim: tudo que não faz parte do plano de Deus na minha vida tem que sair da minha vida. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo isso. Precisa sentir? Precisa sentir? Abraão estava sentindo de mandar o filho dele embora? Nos sentimentos, o que ele queria? Com o filho dele ficasse aonde? Com ele. Ele obedeceu? Contrariando o sentimento dele? Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: até quando você vai ficar dando voz, ouvidos para os seus sentimentos, e não vai obedecer? Você está esperando Deus mudar de ideia, né? Não vai mudar. Ele não vai mudar. Ô pastor, achei que eu ia vir aqui na Morial ouvir uma palavra de vitória. É de vitória. É de vitória. Palavra de vitória não é aquilo que eu quero ouvir, é aquilo que eu preciso ouvir. Hoje é dia de renovar a aliança e corrigir a rota.
capítulo 22. Vai aumentar o nível de exigência. Depois dessas coisas, diz o versículo 1 ao 4. Pois Deus Abraão aprova. Agora é Deus que está provando, tá? Ele disse, lá do Ismael não é prova não, tá, irmão? Deus provou Abraão. Não, ali foi a decisão errada que ele tomou, era uma correção de propósito. Aqui é provação, aqui Deus está provando. Pastor, estou passando uma prova porque só acredito que não para de cobrador lá cobrar ligação todo dia cobrando. Que prova, pastor? Não, isso aí não é prova. Ninguém mandou você comprar. Não é? Pastor, no bairro lá, comprei umas roupas lá no bazar, que tem lá perto de casa. Você acredita que a mulher falou lá em casa que se eu não pagar, vai buscar? Ué, isso você devolve aí. Estou passando uma prova, pastor, meu marido. Não, foi Deus que mostrou um projeto dele através da vida. Foi uma escolha sua, que é bonito, trabalhador, grandão. Estou passando uma luta com ele, pastor, que prova que estou passando? Não é prova não, isso aí foi uma escolha. Prova é totalmente diferente. Pastor Oscar tá, Deus está falando, né, pastor Oscar? A partir da, pastor, estou passando uma luta com a minha mulher, ué. Bem feito, hein? Bem feito, a Bíblia já fala, com a mulher rixosa é igual goteira, tem, você foi? Ué, mas é prova, né, pastor? Não é não, isso é uma escolha. Prova é outra coisa, é Deus colocar a pessoa num nível elevado. Depois dessas coisas, Deus provou a Abraão e disse, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque. Mas ele não tinha Ismael? Mas Ismael não faz parte do plano. Então por isso Deus está falando, o seu único filho. Pastor, meu marido, não é seu marido, ele falou para a mulher samaritana. É um cara que você se envolveu, mas não é seu marido, não faz parte do plano. Lembra da mulher samaritana? Teve 5 maridos, você está com um agora, não é seu marido também não. Você está relacionando com a pessoa que não tem nada a ver com o teu propósito. Então é assim, pega teu filho, teu único, está escrito isso na sua Bíblia. Deus não sabia que ele tinha Ismael? Mas não faz parte? Fala assim, repete comigo, fala assim, você não faz parte do plano? Deus não considera. O teu único a quem tu amas, e vai à terra de Moriá. Que terra que é mesmo, gente? Achou, hein? É aqui. Oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu vou te mostrar. Ele sempre, Deus vai mostrar, vai mostrar, vai mostrar. Ele nunca sabe. Versículo 3. Levantando, pois-se Abraão de madrugada, tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, foi para o lugar onde que Deus te havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo os olhos, viu o lugar de longe. Aí eu pergunto para você, primeiro ele conhece a voz de Deus, porque se eu ouço um negócio desse, eu vou repreender, eu vou achar que não é Deus que está falando comigo, sim ou não? Então às vezes Deus escolhe os negócios que eu não vou entender. Eu quero destacar para vocês aqui no versículo 2 diz, toma teu filho, teu único, e faz isso. Versículo 3, levantou Abraão de madrugada, tendo preparado os seus jumentos, 2 servos, Isaque, rachou a lenha, foi para o lugar que Deus. Existe algum tipo de sentimentos aqui? Não, irmãos. Se tem algum tipo de sentimento aqui, é de medo, é de tristeza. Mas ele está fazendo igual os pais de antigamente faziam com a gente. Engole o choro e obedece. É assim ou não é? Então Deus está falando para Abraão, engole o choro e vai.
Eu vou te fazer uma pergunta. O versículo 7. Leiam comigo. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, preste atenção, um negócio desse. Meu pai, respondeu-lhe Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo para a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Irmãos, se ele tivesse aqui o sentimento dele, ai meu Deus do céu, é muito difícil isso para mim, movido por sentimento. O menino acaba de fazer, o rapaz faz uma pergunta dessa, ele teria continuado? Se fosse por sentimento uma pergunta dessa, ele teria continuado? Não. Então repete comigo, fala assim, a minha obediência à palavra de Deus não é movida por um sentimento, é obediência. A hora que eu li esse versículo, se fosse uma motivação sentimental, aqui seria o ponto dele desistir. Mas como não havia sentimentos, olha o versículo 8. Respondeu-lhe Abraão, parece que não tem sentimentos nenhum. Deus vai prover para você, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Continua o versículo, seguiam. Fala assim, os meus sentimentos não podem me fazer parar. Fala assim, Deus vai prover. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, não se preocupe, o Senhor proverá. Fala para outra pessoa, para não ter acepção de pessoa. Profetiza para outra pessoa, olha para trás, dá um toquinho nessa pessoa que está na frente. Não se preocupe, o Senhor proverá. O segundo tópico, mas pastor, o segundo nós estamos lascados então, porque o segundo agora é 3, vai ser rápido agora. Deus sempre faz de forma que nós não imaginamos. Isso aqui é muito difícil de compreender, porque não tem na história, Deus em nenhum momento pedindo um tipo de sacrifício desse. Abraão não tinha uma referência, não uma vez Deus pediu isso para fulano, uma vez Deus, isso é a primeira vez, é inédito. Então Deus faz as coisas como nós não esperamos. A gente não faz os nossos planos. Provérbios 16, verso 1, que o coração do homem pode fazer muitos planos. Termina o versículo. Mas a resposta certa vem do Senhor. Mas seja honesto. Você não acha que vai ser do jeito que planejou? Nós achamos, eu também. Vai ser assim, vai ser assim. Não é só nós. O Naamã, quando ele foi curado, eu pensava que ele ia me receber, colocar a mão sobre o leproso. Ele jamais imaginava que tinha que pular 7 vezes no rio. Repete comigo, fala assim, eu não imagino do jeito que Deus vai fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Para você marcar, 1 Coríntios 2,9, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e o coração do homem não consegue imaginar, é o que Deus tem preparado. Você pode dizer um glória a Deus de pentecostal, você pode dizer um aleluia de pentecostal. Não é do jeito que eu imaginei, eu fico, vai ser assim, vai ser assado, não vai. Aquele versículo que a gente gosta, Efésios 3:20, a gente gosta de todos, né? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou possamos imaginar. Repete comigo, fala, Deus vai fazer além da minha imaginação. Você pode glorificar a Deus, falar, Senhor, eu creio na Tua palavra, eu acredito na Tua palavra, eu sei que vai ser glorioso, eu sei que vai ser do seu jeito. Gênesis 48, versículo 11, quando já está estabelecida a nação de Israel dentro do Egito,
Jacó está pertinho, Jacó não, agora é Israel, foi mudado. Está pertinho de morrer, manda chamar o José. A hora que chega o José, ele fala: meus olhos não imaginavam te ver de novo, mas Deus foi além. Eu estou vendo você, eu estou vendo meus netos. Repete comigo, fala assim: não é do jeito que eu imagino. Deus sempre vai além. Você pode aplaudir ao Senhor? Para o Senhor, é para o Senhor. Aleluia. Capítulo 22, versículo 12, o 11. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda as mãos sobre o rapaz, nada lhe faça, porque agora eu sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu único filho. Terceiro tópico que você está anotando: todas as vezes que o Senhor me pede uma semente, Ele já tem uma grande colheita reservada. Vou te dar uma referência, dentre tantas, quando Deus desafia a fé, além dessa de Abraão. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 5. Senhor chega para Filipe: Filipe, aonde nós vamos comprar pães mesmo para alimentar esse pessoal? Foi isso que Jesus perguntou? Não. Filipe, como nós vamos alimentar essa multidão? Versículo 6 diz assim: mas ele dizia isso para o testar, para o provar, porque ele sabia o que estava para fazer. E o que ele sabia? O que ia acontecer? Ele só precisava de uma semente para acontecer o quê? A multiplicar. Mas tem um detalhe: antes de multiplicar, eu tenho que aprender a dividir o que eu tenho. Eu tenho que aprender a dar aquilo que é meu, irmã Sandra. Por exemplo, Jesus tomando o pão, partiu, falar de distribuição, de divisão, não divisão no sentido de dividir, mas de compartilhar. Dividiu e abençoou. Aí o que houve? Multipli. Fala assim: quando eu compartilho o que eu tenho, quando eu dou da minha semente, a multiplicação. Então, quando Deus me desafia numa semente, já tem uma grande colheita reservada. Estou falando isso para te entusiasmar, não estou falando que quando você ouvir a voz de Deus, faça. Às vezes alguém vem chegar à oração: irmão, faz um voto assim com Deus, que Deus vai colocar no coração. Lembrei da senhora agora, lá no fundo, no domingo passado, lembra? Deus vai honrar a senhora em cima desta palavra. Vamos ler para encerrar, versículo 16. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste o teu único filho. Preste atenção: que deveras te abençoarei, multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos teus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Vamos colocar na linguagem de hoje, segundo o pastor Everaldo Correia Nunes. Assim diz o Senhor: porque você não me negou a sua única semente, deveras, eu te multiplicarei grandemente as suas sementes. Filho é sêmen, é semente. Como você me deu a sua única semente, eu vou te dar grandes, mas numerosas sementes, como a areia do mar, como as estrelas dos céus. Então repete comigo, fala assim: fé não é um sentimento, é obediência.
Fala assim: Deus sempre faz da maneira que nós não esperamos. Terceiro, quando Deus pede uma semente, Ele já tem preparado uma grande colheita. Feche sua Bíblia.